Olá! No próximo dia 16 de abril, entra em operação a primeira fase do Sistema Integrado de Mobilidade em Caxias do Sul. Ou seja, vem por aí uma nova forma de se pegar ônibus pela cidade. Mas essas mudanças no trânsito não afetam apenas o dia a dia dos passageiros, mas também dos motoristas, sejam eles de ônibus, carros, motos. Essas mudanças a gente apresenta para você a partir de agora aqui no Rede de Olhares. E para tirarmos as principais dúvidas sobre o chamado Sim Caxias, que passa a operar já no próximo final de semana, nós recebemos hoje aqui no Rede de Olhares César da Silva Oliveira, motorista de ônibus da Aviação Santa Teresa, também Pedro Inda, professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul, Carlos Noll, diretor-geral da Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Caxias, e também Flávio Fernandes, presidente da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul. Mas é claro que você aí de casa também pode participar do programa de hoje, enviando principalmente as suas dúvidas sobre esse novo projeto de mobilidade para Caxias que passa a operar. Envie para nós pelos nossos canais de interatividade. Tem o Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV ou ainda o nosso e-mail e o telefone 3218 2194. Noll, começa a nossa conversa contigo, né? Nessa primeira fase, o que a gente percebe é que as principais mudanças se dá justamente com relação ao acesso dos pedestres, principalmente, né, dos passageiros de ônibus, ao centro da cidade, é isso? Na realidade, o programa Sim Caxias, o projeto Sim Caxias, que é o sistema de mobilidade, está agora na sua primeira fase, porque por mobilidade se entende movimento de pessoas. Todo movimento de pessoas é mobilidade, a pé, de moto, de bicicleta, de ônibus, caminhão, etc. Neste momento, nesta fase do projeto, nós estamos fazendo uma modificação bastante radical naquilo que se entendia por circular na área central. Nós criamos locais em que não é mais permitido estacionar, giramos dois corredores de ônibus para veículos e, em consequência, outros dois corredores para veículos particulares. E a essência é realmente isto. Os ônibus que vinham do bairro e atravessavam o centro da cidade e depois retornavam ao bairro num sistema pendular, vão deixar de fazer esse movimento. Os ônibus vêm do bairro até as EPIs, são duas EPIs nesse momento, uma aqui na Zona Leste, próximo ao Monumento Imigrante, e outra lá na Zona Oeste, próximo ao Viaduto Campos dos Bugres, aonde do bairro as linhas alimentadoras vêm até a EPI e retornam ao bairro. Qual é a vantagem nisso? Reduzimos a quilometragem desses ônibus, elas vão só até a estação e retornam, com isso nós aumentamos a frequência, ou diminuímos o tempo entre um ônibus e outro. Isso nos dois lados, com as alimentadoras. E no centro da cidade, nós vamos usar os ônibus BRT para circular em corredor duplo, ligando as duas estações. Por que corredor duplo? Porque o primeiro corredor é exclusivo para o transporte público coletivo, e no caso de Caxias é a Visate, e o segundo é um corredor compartilhado para veículos autorizados. Os ônibus param em paradas alternadas. Aqueles que integram o sistema... A gente tem até um mapa que a gente vai colocar agora aqui para quem está em casa poder visualizar um pouco melhor dessas paradas no centro, né? Que não Perfeito. São todas as paradas que eles vão ter esse acesso, né? Exato. Pela Sinimbu e pela Pinheiro Machado. Os ônibus que integram o sistema nesse esquema que está demonstrado, elas são alternadas com as linhas que não integram o sistema. Neste mapa aparecem só as linhas do sistema. E nós vamos ter outras linhas com um sistema bem maior. Neste momento, quando o ônibus da Troncal parar nesta parada que ali está apontada, e todas elas agora têm nome, os outros ônibus podem desviar deste ônibus pelo segundo corredor e continuar, não ficando um ônibus atrás do outro, como acontecia. Segundo corredor que é identificado pela faixa azul agora, Exatamente. Né? E ele serve justamente para que os ônibus façam essa ultrapassagem. Nas duas demonstrações que nós fizemos, fora do horário do pico, é claro, nós fizemos esse trajeto entre as EPIs em 17 minutos. Antes, nós chegamos a um ponto de ter os ônibus circulando a 2,8 km por hora.
O normal era 4,5 km por hora. Uma pessoa descendo em São Pellegrino a pé, chegando em Lourdes, tinha que esperar o mesmo ônibus que ele tinha pego, porque a pessoa a pé chegava antes. Isso é que mudou. E com isto, toda uma concepção de preferência no transporte. É claro que um ônibus tipo BRT, que tem capacidade para 180 pessoas, tem que ter prioridade sobre um veículo que está transportando só o seu condutor ou, quem sabe, mais um passageiro. Dentro desta ideia, não é que nós estejamos criando problema para o particular, mas estamos sim priorizando o coletivo. E para nós ilustrarmos melhor essas mudanças que vêm pela frente, nossa equipe de reportagem acompanhou o evento teste na última semana aqui em Caxias do Sul para testar esse sistema. O resultado você confere agora. O primeiro teste do SimCaxias, Sistema Integrado de Mobilidade, foi com a imprensa na última sexta-feira. O trajeto foi o mesmo que entra em vigor no próximo sábado. A partir do dia 16, 22 ônibus TR-101, veículos com a cor vermelha, começam a rodar na região central de Caxias do Sul. O que muda? Todas as linhas que vinham até o centro, elas passam a vir até a estação, né? Com isso aumentando a frequência e dando mais agilidade. Tu tira mais ônibus do eixo central. Ele mora aqui em Forqueta, ele vai pagar a tarifa dele ou com cartão ou com dinheiro dentro do ônibus, vem até a estação Floresta, faz a integração aqui, ele pode pegar um ônibus troncal, que é esse ônibus vermelho, ou pode pegar qualquer uma coletora, tanto a coletora norte, coletora sul, coletora leste ou coletora oeste. Ele pegando esse ônibus, ele pode parar na área central da cidade ou seguir até a estação Imigrante, e daí, por exemplo, vir no bairro Cruzeiro, no bairro Bela Vista, pagando uma só tarifa. Nesse primeiro momento, 19 linhas dos bairros Leste e Oeste entram em funcionamento. No total, são 77 linhas que percorrem a cidade de Caxias, contando com 344 ônibus. São cerca de 150 mil passageiros por dia. Elas não terão um tempo maior de viagem, ao contrário, o tempo de viagem será encurtado e esperarão os seus ônibus dos seus bairros, que têm uma frequência um pouco menor, um pouco mais baixa do que os ônibus da TR-01, num local mais seguro, aqui como nós estamos agora, dentro de uma estação fechada, com segurança, com água para beber, com bancos para sentar, com internet. Apesar do transbordo, que é uma cultura que nós não temos em Caxias, o tempo final do deslocamento, nós temos convicção que haverá um ganho. E evidentemente que tudo isso visa, lá na ponta, caminhar para um processo de manutenção ou de crescimento cada vez menor da tarifa. É um projeto de uns 5 anos, tá? Com um investimento em torno de mais de 100 milhões de reais. O projeto original prevê até a conclusão o total de 10 estações implantadas no município. Aí então, Flávio, essa primeira fase do projeto, pelo menos, ela contempla as demandas que vêm aí dos bairros mais afastados da cidade? Como que a UAB ela recebe essa proposta de projeto, então? É muito importante. Eu acho que Caxias já estava precisando, deveria ter implantado há mais tempo. Eu acho que a gente está vivendo um caos. Quem nunca pegou o ônibus ali na Sinimbu no começo, ficou 40, 50 minutos dentro do ônibus, naquele trajeto de Sinimbu até a praça. Tinha pessoas que desciam do ônibus para chegar mais rápido. Eu acho que vem para qualificar o transporte coletivo, né? Melhorar a qualidade. E se tu analisar o projeto todo, a comunidade só tem a ganhar. No mínimo empata, mas em vários aspectos só tem a ganhar. Se tu pegar o transporte coletivo ali, tem condições de ir até o Floresta lá pagando uma passagem, até o Rio uma passagem. E uma dúvida que surge também, o pessoal tá falando bastante, é a questão voltar para trás, que estão chamando, né? Digamos, do Cruzeiro para Bela Vista. Vou ter que pagar as passagens? Vai, mas até com uma vantagem. Para te sair do Cruzeiro Bela Vista, hoje tu faz o quê? Tu pega o Cruzeiro, vem até 18, desce, tem que se deslocar até Sinimbu. Tu vai parar, esperar um ônibus ali e pagar outra passagem. Agora não. Tu pega o Cruzeiro, vem até a estação, vai ficar num lugar coberto, seguro, né? Com toda banheiro, infraestrutura ali, e vai pagar a passagem. Nesses pontos, sim, a princípio vai ser isso aí. Mas a gente acredita que esse projeto SimCaxias era o que a gente estava precisando, a UAB está apoiando, está apostando nisso, a UAB é parceira para a implantação do SimCaxias. A gente acredita que
que se não fosse implantado isso aqui, a gente já estava vivendo um caos, era uma das reclamações da comunidade. A gente perde muito tempo para se deslocar e Caxias não é tão grande assim. Tu anda em outras cidades, ali tu vê que o transporte coletivo foi muito. E Caxias realmente trancava no Sinimbu. Sinimbu, 18, e isso vem também para aquelas pessoas que andam de carro, também vai melhorar. Professor Pedro, o senhor acredita que essas alterações que passam a valer agora a partir do final de semana, elas vão ajudar para desafogar esse trânsito na área central, como é o principal objetivo? Eu acho que assim, esse é o primeiro passo, né, como até foi colocado, de um projeto bem maior, né? Então, ele talvez ele não vai desafogar nesse momento, né? Ele talvez vai desafogar ao longo do tempo em que isso começar realmente a funcionar. E essa cultura, até como foi colocado, né, tem que começar a entrar, né? Uma cidade que tem um problema, assim como já Caxias tem, de não conseguir mais, né, circular suas pessoas, né, que eu acho que também foi um ponto colocado, né? Tipo, há 2 anos atrás, eles falavam mais em mobilidade sobre o ponto de vista do veículo, né? Depois sobre o ônibus. Agora, finalmente, está chegando. A discussão não é o veículo, né? É a pessoa, né? Nós é que estamos aqui reunidos, não os nossos carros ou os nossos ônibus, né? Então, nós é que temos que chegar nos lugares. Então, isso é uma questão muito mais até do que o planejamento da prefeitura, que ela vem fazendo já há um bom tempo, né? É um projeto longo, né? Tem sido implantado, acho que até de um modo muito consistente ao longo do período, né? Considerando todas as questões que a gente sempre tem quando um projeto desse tamanho está para ser implantado, mas realmente a gente só vai poder realmente ver isso, e isso é que talvez seja o grande dilema agora, o grande desafio para a prefeitura, para todos, né? Que não vai ser na hora, não vai ser daqui a 2 meses que as pessoas vão perceber essa grande vantagem, elas vão perceber ao longo do tempo essa vantagem. É como aquela pessoa, como eu estava falando, que está doente, né? Ela tem, sei lá, não se alimenta bem, é sedentária, né? E aí ela chega no médico, olha, ou tu começa a comer menos carne, ou tu começa a te exercitar, não adianta eu botar 3 pontes de safena, né? Seria a mesma coisa na cidade. A gente teve durante muito tempo, durante mais de meio século, a tendência, não, enche a rua, faz mais uma faixa de rua, né? Faz um viaduto, faz isso, foi feito no mundo inteiro. Mas não adianta, isso, tu tem que mudar realmente a cultura, e mudar a cultura leva às gerações, né? Tu não vai fazer assim em 2 dias, 5 dias. Então esse eu acho que é o grande ponto agora que esse programa e tudo que for necessário para divulgar, para as pessoas compreenderem, né? Que essa mudança do comportamento no início, claro, ela vai chatear um pouco. Ninguém gosta de mudar o que já faz, mesmo que seja ruim, né? Mas à medida que talvez tu comece a andar, tu comece a perceber que tu vai ter ganhos, né? Que tu vai chegar com mais velocidade, tu vai talvez ter uma estação, né? Como foi colocado, já melhor do que ficar na rua, né? Hoje a pessoa fica ali esperando o ônibus para trocar na rua, então pelo menos já está numa estação. Né, já tem um pouco mais de segurança, né? Então, isso acontecendo ao longo, né, de um período, né, é que vai começar realmente a gente poder perceber, né, essa mudança da pessoa deixar o carro e pegar o ônibus. Porque a pessoa ela só vai deixar o carro, isso a gente vê em qualquer estudo de caso, de qualquer grande cidade no mundo, né, que ela só deixa o carro quando ela percebe, não, eu tenho mais vantagem quando eu vou de ônibus, né? Que o problema de trânsito não é causado pelas pessoas que pegam ônibus, elas são causadas por uma parcela de 20, 25% que pega carro, né? Agora mesmo os alunos estavam apresentando diagnóstica de Caxias do Sul e mostraram, né, 75% da população anda de ônibus, 25% de carro. E esses 25% travam tudo. Então, esses 25% eles só vão também mudar para esse sistema quando eles virem que esse sistema também comporta eles. Porque hoje eles não se sentem dentro desse sistema de qualquer modo. E os que têm que pegar por falta de opção, né, ficam ali, né, como já foi descrito aqui pelo Flávio, né, ficam numa situação, né, normalmente precária e não adequada. Agora, isso normalmente não vai acontecer logo na implantação. O comum, normalmente, nesses processos é haver até uma rejeição no início, né? Mas com o tempo a gente vai ver isso daí, mas tem que, né, vai ter que se esperar um pouco, né? Não é uma coisa imediata, assim. Ok. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, pedir a licença de vocês agora, e no segundo bloco a gente vai ampliar essa discussão aqui, então, no Rede de Olhares. Não sai daí. Abordar os mais diversos assuntos que integram a academia e divulgar a produção científica e teórica produzida pela Universidade de Caxias do Sul. Esses são os objetivos do Teorema. Teorema, todas as quartas às 8h30 da noite, na UX TV, canal de identidade.
Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje estamos abordando o SIM Caxias, o Sistema Integrado de Mobilidade, que passa a entrar em operação na sua primeira fase já no próximo final de semana, dia 16. Vamos aprofundar então essa discussão. Eu recebo aqui também o César Oliveira, que é motorista de ônibus da Visate, nessa dia a dia no trânsito. Como é que para vocês principalmente impacta essa primeira mudança, essa primeira alteração aí em relação aos itinerários, aos ônibus? Boa tarde a todos. Essa na verdade era um anseio nosso como transportadores, que detemos o transporte de Caxias, fazemos ele acontecer na prática do dia a dia. Era um anseio nosso realmente de encontrar essa qualidade, para nós transportarmos o cliente com qualidade, para termos a agilidade no transporte que não tínhamos, com os gargalos que formavam de trânsito, a gente não conseguia se movimentar. Como foi citado realmente ali, era 40, 30, eu cheguei a demorar 45 minutos para fazer uma Sinimbu de fora a fora, coisa absurda. Lembrando, né, César, que no total a gente tem 344 ônibus que vão passar a operar nessa mobilidade do município, né? Agora, no Sistema Central, não. Na realidade, 344 é o total de ônibus. Isso. Nesta modalidade, nós vamos ter 22 ônibus operando no troncal e mais as linhas alimentadoras. Que eles têm três tamanhos diferentes, né? 23 metros, aí que é uma capacidade para mais ou menos 180 pessoas. Tem BRT de 23, tem BRT de 21, este maior é para 180 pessoas. Tem o de 21 metros, que são os ônibus de 3 eixos, tem os 4 eixos, que são os 23 metros. E realmente, esses 22 veículos que vão ligar uma estação a outra, vão trabalhar de um IPI a outro. Então, César, e você acredita, esse total, ele é compatível com a demanda de população que se tem hoje, de passageiros? Inicialmente, para se trabalhar entre as CPIs, vão ser 18 linhas, né, secretário, por enquanto? São 19 linhas que entram no sistema. 19 linhas, perdão. A gente vai ter, sim, o número suficiente de ônibus, até porque são veículos maiores, né, e transportam mais pessoas. A gente vai ter facilidade para transportar as pessoas nesse sentido. Acredita que, se com o passar do tempo, possa se diminuir o valor da passagem de ônibus? Isso seria viável ou não? Perfeito. Perfeitamente viável. Pelo seguinte, os ônibus, eles são... o cálculo da tarifa é feito pelo IPK, que é o Índice de Passageiro por Quilômetro. A empresa apresenta para a secretaria todas as suas despesas fixas e variáveis e, em cima disto, considerando o número de passageiros, é feita a tarifa. Se o ônibus que rodava uma quilometragem X vai rodar uma quilometragem menor, a tendência é baratear. Claro que a integração significa aumento de passagem no cálculo de tarifa. Por quê? Uma pessoa que antes pagava 2 ou 3 tarifas, agora vai pagar uma só e vai circular bem mais. Mas há uma possibilidade de, ao final de um cálculo, pelo menos manter o preço, e o grande ganho para baixar não, talvez não tanto, mas pelo menos manter dentro desse sistema que está aumentando, é a questão das gratuidades, que tem que ser debatida também, quem sabe numa outra situação, mas certeza. Tem que ser. E essa integração, lembrando que ela pode ser feita no prazo de 1 hora, né? Entre um ônibus e a linha troncal. É importante falar que, é importante falar que nós temos um mapa de todas as linhas... O Rafa, você pode virar ali. De todas as linhas que vão operar o sistema na Sinimbu e na Pinheiro Machado. E pode-se ver nesse esquema que tem linhas com ponto vermelho, que são do troncal, e as linhas em ponto cinza são das outras linhas que não entram no sistema. Então, isso é importante para que as pessoas saibam que as pessoas, em saindo do norte, do sul ou do noroeste da cidade, em chegando na Sinimbu ou na Pinheiro Machado, ele se desloca daquela parada da troncal para outra parada que não é do sistema, ele desembarca na parada que não é do sistema e vai para a troncal com o prazo de 1 hora, com o cartão ele integra. Entrando no sistema, ele vai fazer tudo aquilo que nós descrevemos. De graça, ele vai entrar dentro de graça não, com a mesma tarifa. A gente está vendo aí os bairros agora que nesse primeiro momento, então, eles serão abrangidos, né, nessa fase. Estes bairros, neste momento, dia 16, nós vamos colocar 7. São 19 bairros no total. Dia 16 devem entrar 7 linhas, que nós já divulgamos as linhas, e depois, de semana em semana, mais 6, ou seja, mais 2 semanas, 6. Podendo até se esticar um pouco esse prazo ou não, dependendo do sistema. Nós acreditamos que em 2 ou 3 dias
as pessoas já saibam utilizar. César, e com relação a, já que tem esse sistema de integração que ele pode ser feito aí ao longo do percurso, tem a tendência também de se diminuir o número de operadores de sistema de repente? Como a empresa está avaliando essa questão? De imediato, não existe essa ideia de imediato de se reduzir, né? Até porque não tem como hoje a empresa operar sem operador de sistemas, não tem. Hoje tem um percentual X da frota, né, que trabalha com os MIDs, que são os ônibus sem operador de sistema, mas de imediato, até que o sistema realmente se entenda como funciona no seu total, na sua totalidade, realmente não tem como. Esse sistema BRT que vai ser utilizado vai ter o operador de sistema, como o César disse agora, até porque a pessoa não precisa necessariamente ter o cartão. Nós sugerimos que a pessoa tenha o cartão, porque com o cartão daquelas linhas que não estão integradas, ele pode entrar no troncal e utilizar o sistema com a mesma passagem. Agora, se ele sai do bairro, paga em dinheiro, quando chegar na área central e quiser entrar no troncal, ele vai ter que pagar de novo. Agora, se tiver o cartão, ele não precisa. Então, a sugestão é utilizar o cartão, mas por isso os operadores de sistemas continuam. Professor Pedro, outra demanda crescente até na nossa cidade é com relação aos ciclistas, né? Muitos pedem a existência aí de ciclovias. No sistema que existe hoje, até nesse projeto que está entrando em operação agora, não está ainda a definição ali da área para a ciclovia na faixa central, ali, Sinimbu, Pinheiro Machado. O senhor acredita que tem a possibilidade, de repente, de no futuro ser implantado na região central? A possibilidade tem, né? Como eu comentei na parte anterior, né? Isso é um processo, né? Tudo que envolve cultura, a gente tem que enxergar a coisa médio, longo prazo sempre, né? Então, como eu falei, há 5 anos atrás, quando a primeira vez que eu vim falar aqui, ninguém nem ainda falava no ser humano, né? Nesses processos, eram os ônibus, aquelas coisas. Né? Mesmo que, por exemplo, a prefeitura já tenha um projeto de ciclovias desde 2006, né? Que está lá, está sendo estudado, né? Estão olhando, né? Vendo a possibilidade de implantação ou não, porque isso não adianta às vezes chegar e dizer assim, vamos fazer uma ciclovia ou vamos colocar, né? Porque, como eu falei, tudo depende daquela questão, né? Quando eu começo a usar um outro sistema, aí eu começo a ver o benefício do sistema e eu começo a trocar o sistema. Então, por exemplo, eu estou lá, né, passando mal, aí eu começo a fazer o regime, eu começo, né, a me exercitar e eu começo a sentir o meu corpo melhor, aí eu começo a ver que o médico estava certo e aí eu começo realmente um processo diferente na vida. Das cidades, elas precisam disso, né, hoje. Então, isso que está começando agora é um primeiro passo para a gente ver como vai ser a reação da cidade para várias outras estratégias que podem ser colocadas, né. A ciclovia, até então, respondendo, né, bem objetivamente, então, que foi colocado, ela é viável em Caxias do Sul. Às vezes a gente acha que Caxias do Sul, por ser frio, por ter lomba, a gente não pode fazer nada. Praticamente isso é só por uma questão de cultura, não por uma inviabilidade da cidade, né? Porque a cidade tem inúmeros trechos que são razoavelmente bem horizontais, porque a pessoa não vai pegar a bicicleta para sair de Nova Reca até Galópolis, né? Ela vai usar a bicicleta para onde? Para sair de casa para ir até o trabalho. Se ela trabalha longe, ela não vai ir de bicicleta até o trabalho, ela vai de bicicleta até uma estação de transbordo. Da estação de transbordo, ela vai de ônibus até o trabalho. Então, ela só precisa ter um trecho, eventualmente, às vezes de 1, 2, 3, 4 quilômetros de ciclovia no seu bairro, do bairro até a EPI. E, às vezes, eventualmente, entre as EPIs fazendo essas conexões. Ela não precisa ser uma ciclovia, às vezes a gente imagina, né, que tem que ser extensa, atravessar toda a cidade. Não. A ciclovia é feita em trechos, em pedaços. Então, a viabilidade, a possibilidade de existir é toda. A dificuldade sempre é essa, ela tem que ser vencida, né, passo a passo. Né? A gente tem que, ano a ano, né, discussão a discussão, trazendo ela, mostrando para as pessoas que, sim, apesar de parecer que largar o carro seja uma coisa quase impossível, né? Ela não é impossível, né? Andar numa cidade com chuva, a pé ou de bicicleta é inviável? Não é inviável. Mas isso tu não tira assim do dia para a noite esse nosso costume, né? Essa nossa cultura que foi de construir cidade para carros, né? Durante tanto tempo. Certo. Mas sim, é viável. Eu acho que a prefeitura já tem, inclusive, vários estudos em cima disso e eles devem seguir, né? Flávio, dos bairros também vem demandas pedindo, né, por ciclovias. Como é que vocês recebem isso na UAB? Acho que é um meio de transporte que dá para se implantar sim. É necessário, que nem o professor falou, além de ser bom para a saúde, tudo ali é importante os bairros, a gente ter uma atividade a mais, né? E eu acho que toda grande obra, toda grande construção, no início vai ter dificuldades. A gente tem ciência disso, tá? Mas a gente está em contato com a Secretaria, com a própria Visat ali, está sendo feito um trabalho em conjunto com a UAB, com a Secretaria Visat ali. A gente amanhã tem a demonstração para as lideranças comunitárias. Depois, a partir das 19h30, toda dúvida, a gente vai ter uma reunião na Secretaria também para tirar. Depois, antes de cada implantação, vai ser implantado gradativamente esses 19 bairros ali, a gente vai estar se reunindo ali.
Então a gente acredita assim, e a OAB é parceira sim nesse projeto ali, a gente acredita que pode sim baratear o custo da passagem em cima disso aí, então a gente vai estar junto ali para... Nol, quem tem ainda dúvidas sobre como funciona esse sistema, como buscar o seu ônibus, pode encontrar aonde? Tem algum telefone de contato? Em que canal? Pode buscar no site da Prefeitura, que já está todo esquematizado o sistema, pode telefonar para a Secretaria 3290-3900 e também, o mais importante, durante o início do sistema, nós vamos ter mais de 50 servidores do município apoiando num programa que nós chamamos de Posso Ajudar. Então, haverá pessoas, tanto nas EPIs, nas duas, na Floresta e no Imigrante, quanto nas EPCs, que são as estações principais centrais. Também vai haver pessoas identificadas com o jaleco amarelo da Prefeitura, com o Posso Ajudar, dando a informação pontual. Mas as pessoas, em qualquer parada ou nas EPIs, vão ter as informações estáticas, mapas prontos e nas estações também, indicando aonde ele está e também as linhas em um tamanho A3 menor, que passam naquele ponto. Então, tem bastante informação estática, mas mesmo assim as pessoas estarão juntas. Tá certo. Quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui no Rede de Olhares. Muito obrigado. Agradecer também o professor Pedro Inda, que trouxe os alunos de arquitetura aqui da Universidade de Caxias do Sul. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui, mas a gente com certeza se vê numa próxima. Até mais.